gravando, né, esse bate-papo, depois a gente disponibiliza, né, no canal do YouTube que a gente tem. E no final a gente vai deixar uns 10 minutos para as perguntas, aí quem quiser fazer pelo chat aí, mandar as perguntas. E também depois a gente compartilha os contatos, né? O público que está participando aqui com a gente, nós temos clientes, parceiros, amigos, a Sage, né? Então são uma quantidade grande de pessoas, né? O nosso objetivo é mostrar, né, que o RPX3 ele faz a diferença nas empresas, né? E precisam que mais pessoas conheçam, né? Então esse é o nosso objetivo. Para quem não me conhece, eu sou o Otávio, né? Eu sou o fundador e CEO da Altec. Somos parceiros da Sage desde 2013, né? Quando iniciamos com o XRT. O XRT não é mais da Sage, mas a gente continua com a parceria com a XRT. Em 2015 eu fui apresentado ao X3, tá? Então são mais 5 anos, né, dedicados e focados no crescimento no Brasil e América Latina. Hoje a Altec também está presente, além do Brasil, na Argentina, e a gente está no processo de abertura na Colômbia, né? Tudo isso trabalhando com o X3. Comigo aqui apresentando está o Bruno, que é da Altec, né? E o Diogo, que é da Sage. Então eu vou pedir para que eles se apresentem, né? Para que fale um pouquinho deles, e aí o Bruno e o Diogo vão conduzir aí toda a conversa com vocês. Pode ir aí, Bruno. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Otávio falou, né, meu nome é Bruno, eu sou consultor voltado na parte de desenvolvimento e manufatura dentro da equipe da Altec. Eu venho de uma formação fora de TI, né, fui formado com engenharia de controle e automação, numa faculdade lá em São Caetano, e trabalhei 11 anos em empresas de manufatura, principalmente voltando na parte de gestão do produto, seja ela na aplicação dos produtos no cliente, depois para o desenvolvimento, e acabei me relacionando muito com a parte de produção e a gestão do produto lá dentro da empresa. Por se tornar uma empresa de usinagem, tinha muito controle para ser feito junto com a parte técnica do produto. O sistema que a gente utilizava acabou sendo desenvolvido, grande parte com o meu auxílio, foi aí onde eu aprendi a desenvolver, e acabei atribuindo muitas funcionalidades na parte de produção. Então, aí onde foi que eu peguei o gosto pela tecnologia e a programação. Numa dessas desenvolvimentos, a gente acabou tendo uma demanda de produção que o software não atendia, foi aonde eu chamei o Otávio para fazer a apresentação do software, o X3, para a gente tentar aplicar dentro lá da nossa empresa, né, da empresa onde eu trabalhava. E aonde foi que eu enxerguei o tamanho do potencial dessa ferramenta, que ela existe já de uma forma padrão, e a possibilidade que a gente tem de adicionar particularidades da gestão da empresa dentro da aplicação em si, né? E desde 2017, né, eu tive a oportunidade de agregar o time da Altec, e a gente está fazendo, já agora, vamos fazer 3 anos que eu estou junto com a Altec, já participei da maioria dos projetos que envolvem a indústria, e eu tenho aqui alguns conhecidos, né, alguns clientes com que eu já me relacionei, então eles já me conhecem mais um pouco, né? E é isso aí. Diogo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Criminice, eu trabalho na Sage há 9 anos. Com o X3 eu tive o prazer de começar em 2015, já são 5 anos. Comecei nos primeiros projetos no Brasil e nos primeiros anos tive a oportunidade de ir para Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. E agora, com essa nova expansão do Sage X3 na América Latina, Argentina, Peru, e tive uma oportunidade muito, muito bacana de fazer uma parceria com a Altec na Colômbia, no RP Summit, onde nós representamos o Sage X3 na América Latina. Então, foi uma oportunidade bem interessante para conhecer um pouco dessa atuação da Altec na América Latina. E também
Eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês com o Bruno Silva, que para mim é uma referência técnica hoje em X3, né? Então, no mundo X3 nós já temos algumas referências técnicas e uma delas é o Bruno. Então, nós vamos ter a oportunidade de ter uma formação com um profissional que hoje atua nos principais projetos Enterprise, desculpa, Enterprise, fugiu, né? Seja X3 do Brasil, né? Um deles é a Jundiaí, que para mim é um projeto de extrema complexidade que foi entregue e o cliente está extremamente satisfeito, né? Mas claro que outros parceiros têm projetos também muito importantes e interessantes, mas a Jundiaí, só para vocês terem uma ideia, no market share, nas marcas de sorvete e fornecimento, ela é a segunda mais lembrada em São Paulo. Isso não é pouca coisa. Mas não vou me estender, vou passar a palavra para o Bruno, para falarmos do X3, que é o que nos interessa, que é o que nos une hoje. Bruno, vou passar a palavra, é um prazer escutar você hoje aí sobre o sistema. Obrigado. Bom, então, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou sair um pouco, vocês não vão ver mais o meu rosto. E vou começar explicando o que é o X3. O X3, ele é uma aplicação 100% web. O que isso quer dizer? Todo aplicativo, todo o navegador de internet que... Deixa eu deslogar aqui por enquanto. Todo navegador de internet, seja ele celular, tablet, desktop, que possui uma aplicação, por exemplo, do Google Chrome ou Internet Explorer, e os outros navegadores também, eles podem acessar o X3 para poder trabalhar nele. Pelo fato dele ser 100% web, a gente consegue também trabalhar nessa multitipos de telas, né, que é a responsabilidade do X3, que você consegue trabalhar independente se a tela for uma tela muito pequena em alguns celulares, por exemplo. Então, ele se adequa de acordo com o tamanho da tela. Por exemplo, aqui eu vou simular um celular Samsung aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui a minha aba de navegação, eu tenho minhas funcionalidades padrões, eu tenho os meus dashboards aqui acessíveis, como se fosse o meu celular S5 ou alguns outros aqui diferentes. Nas telas de cadastro, onde é possível a gente visualizar melhor aqui, então, por exemplo... As telas, elas são corridas, né? São corridiças, então todas as telas, elas têm a possibilidade de correr no sentido vertical, onde você é possível manipular. Numa tela normal de desktop, você tem ele reajustado para o tamanho correto. O mais importante da gente comentar que o X3 é um software 100% web é a possibilidade de integrações com softwares de terceiros, principalmente aqueles onde a gente tem a possibilidade, tem disponíveis APIs, né, comunicações web service para fazer integrações. A Altec já teve a oportunidade de desenvolver dentro dos nossos clientes alguns tipos de integrações, como por exemplo softwares de logísticas, onde a gente fazia cotações online com o parceiro de transporte do nosso cliente, cotações de dólar atualizado diariamente para a gente poder fazer todo o trâmite de comércio exterior dentro do nosso módulo de distribuição, consultas de Serasa, né? A gente acessa a base de dados do Serasa com retorno para ver se aquele terceiro está negativado ou não, para você ter uma confiança melhor na venda dos seus produtos, e também com aplicativos móveis, onde teve integrações com uma aplicação de vendas por celular que é disponibilizada para os revendedores que ficam na rua. Nesse caso, eles tinham controles a mais, controles bem específicos para regras de negócios de vendas, que eles utilizavam esse aplicativo móvel integrando com o X3.
Quando a gente fala de uma aplicação 100% web, que pode ser acessada de vários lugares, existe sempre aquela preocupação de o meu dado da minha empresa, qualquer um pode ser acessado. As pessoas podem, através de um login e senha, poder acessar os dados da minha empresa, mexer no meu faturamento, ter todo o meu segredo industrial, por exemplo, divulgado. Isso, na verdade, é uma decisão que, durante a implantação, a gente vai analisar junto com o cliente, e a regra que o cliente nos passar, que a gente pode definir regras de acesso, por exemplo, dentro que o X3 só pode ser acessado dentro do ambiente do Wi-Fi da empresa. Então, se o cara tiver conectado no Wi-Fi da empresa, ele acessa. De casa, ele já não acessa. Então, a gente consegue proteger os dados da base de dados do X3 através de parametrizações no próprio servidor. Esse servidor, onde vai estar essa instalação toda aplicada, vai estar instalada toda essa inteligência do X3, ela pode ser feita de duas maneiras: dentro da infraestrutura do próprio cliente, dentro do servidor que o cliente tem, ou através de nuvens de terceiro, por exemplo. A Altec tem um pacote disponibilizado para os clientes para a gente cuidar do próprio servidor, das nossas aplicações que a gente implantou, para evitar também um custo com um recurso de manutenção do servidor e do banco de dados. Então, isso aí também é um nicho de mercado da Altec, onde a gente pode fornecer esse tipo de acesso. Então, o fato dele ser 100% web, acessível de qualquer tipo de dispositivo, a gente tem a segurança de controle de acesso através de regras do próprio servidor. Então, não é um ponto negativo por ser web, né? Uma vez que, para entrar dentro do X3, a gente necessita de um login e senha, né? Então, para cada usuário do X3, existe um login cadastrado pelo administrador da empresa, por exemplo, onde ele vai disponibilizar o acesso e, consequentemente, o perfil de acesso desse usuário. Em empresas muito grandes, ou empresas que possuem, por exemplo, uma gestão de controle de acesso de usuários, é possível a gente fazer uma integração, por exemplo, com o Active Directory, onde a criação de usuário e a manutenção dessas senhas, elas são dinâmicas. Então, em uma empresa onde você tem, por exemplo, um desligamento de um usuário-chave, que ele pode ter acesso a algumas informações privilegiadas, assim que ele for desligado da empresa e retirado o acesso ao servidor, ao servidor do próprio cliente, automaticamente, numa rotina automática do X3, ele também vai bloquear o acesso do X3. Ou seja, uma vez a gente criando todo esse controle de acesso, de acessibilidade do site, junto com o controle de usuários, o X3 ele fica um software totalmente protegido contra alguns tipos de acesso indevido. Uma vez agora conectado dentro do X3, a gente visualiza aqui alguns componentes, que é onde eu vou entrar aqui na explicação. Do lado direito, a gente visualiza para cada tipo de perfil de usuário. Ou seja, a gente tem algumas funcionalidades voltadas à equipe, ao comprador, por exemplo, ao planejamento, o manipulador de materiais, né, o pessoal do estoque, ao diretor, onde ele vai visualizar alguns tipos de dados que sejam adequados para a gestão dele. Então, todos esses dashboards aqui que a gente navega, eles são acessados por nível de usuário, permitindo que o usuário, uma vez que ele entrar dentro do X3, ele já possibilite, ter todas as suas navegabilidades, todas as suas funções já numa tela aqui de rápido acesso. Então, por exemplo, dentro desse dashboard aqui de comprador, eu tenho as funcionalidades voltadas
à equipe de compras da empresa, onde ele pode modificar os artigos, que nesse caso são os produtos, né? Então, eu tenho aqui a gestão dos meus fornecedores, eu posso criar um fornecedor por aqui, modificar um fornecedor. Então, todo esse desenho desse fluxo de informação, ele é dinâmico, ele não necessita nenhum tipo de customização, e o administrador de tecnologia dos clientes, ele tem a possibilidade de editar conforme existe a necessidade ou conforme as regras de negócio do próprio cliente. É claro que quando a gente vai a uma implantação, a gente tenta sempre mapear os processos e desenhar eles de tais forma que a gente consiga agilizar o nosso processo de treinamento. Porque ao invés de eu ter uma lista de funções onde os usuários têm que decorar todo o caminho onde chegar, aqui a gente nomeia de acordo com o processo do cliente, onde ele pode entrar dentro de, por exemplo, para consultar uma tarifa de vendas. Opa, demorei muito tempo. Então, a primeira coisa que aparece para o usuário já pode ser, de repente, essa tela de funcionalidades, que são as funcionalidades mais padrões. Pode ser também alguns dados específicos que a gestão dele necessita. Então, por exemplo, aqui, pedidos de compra a tratar. Então, tem alguns pedidos de compra que eu preciso manipular eles de alguma forma. Eu posso ter aqui um drill down, um drill up desse dashboard. Então, eu posso visualizar, aumentar o meu grau de nível de visualização. Daqui, a gente consegue, por exemplo, vocês estão vendo que está sublinhado? Esse sublinhado indica que eu posso fazer um túnel, que é também uma funcionalidade do X3, que ele permite você entrar dentro do documento sem ter necessariamente a função clicada. Então, se eu quero entrar dentro desse pedido de compra, eu clico aqui, seleciono a minha transação e eu já entro no cadastro para poder manipular. Então, ou seja, a gente mapeando quais são as regras e quais são as informações necessárias que o usuário tem, a gente consegue manipular esse tipo de dados para facilitar a manipulação dos dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda a minha relação de encomendas atrasadas, né? Todos os meus pedidos de compras que estão em atraso. Então, eu quero visualizar, eu entro aqui e já entro aqui e já edito o que eu tiver que editar. Preciso ver o telefone do fornecedor. Dou um túnel aqui no cadastro do fornecedor. Já entro aqui nos dados de endereço. Posso pegar o telefone dele e já ligar. Então, deixa uma agilidade muito rápida. Além do processo de negócio, que é esse desenho que vai facilitar a compreensão do sistema por parte dos usuários, a gente ainda pode colocar algumas consultas mais específicas, que são os indicadores, que são consultas específicas, aqui acho que não tem nenhuma despesa faturada. Vamos colocar encomendas a receber do fornecedor. Então, são consultas que podem também estar ali numa tela mais acima, só que também a quantidade de informações que a gente coloca dentro aqui são consultas que podem carregar ou não o dado e deixar mais devagar a abertura do sistema. Então, a gente pode ter informações já direto na tela, informações que a gente pode gerar uma consulta mais detalhada e dali partir para frente. Isso são o que a gente deixa padrão de acordo com o nível do usuário, né? Então, a gente tem, todos os compradores vão ter a mesma visualização, eles vão ter as mesmas rotinas e as mesmas possibilidades de ação. Entretanto, a gente pode ainda, no nível do usuário, ele mesmo criar a sua própria homepages, que são esses itens aqui embaixo. Aqui eu coloquei algumas consultas teste, onde eu posso selecionar o que eu quero ver, e de uma forma que também não é necessário nenhum tipo de conhecimento técnico de software, de tecnologia para você colocar aqui. É uma questão de você saber o que você vai colocar para você disponibilizar aqui. Então, por exemplo,
Se eu venho aqui nesse novo, eu vou criar uma nova página minha. Então, vamos colocar aqui, ó, nova página. Utilizar o fonte de dados correntes. E eu tenho essas possibilidades. Eu tenho consultas, eu tenho desenhos de processos, eu tenho estatísticas, né? A estatística, o que a gente tem de diferença da estatística? A gente vai ter, além dos dados tabelados, a gente pode agregar aqui também, por exemplo, um gráfico agregado à minha tabela, que conforme eu vou navegando aqui, eu vou manipulando. Nessas consultas estatísticas, a gente consegue também fazer filtros, e esses filtros acompanham aqui a navegação aqui dos gráficos. Da mesma forma que eu fiz o drill down por aqui, eu posso também fazer clicando aqui no próprio gráfico, né? Então, a forma de como visualizar o agrupador, a somatória dos resultados, a gente pode deixar ele numa forma resumida. Se tiver necessidade, o próprio cliente ele vem criando, sem ter que imprimir relatório, sem ter que solicitar ao departamento de TI que gere algum relatório gerencial em algum outro tipo de plataforma. Um outro tipo de dashboard que eu acho muito interessante são os calendários, onde, por exemplo, se eu entro aqui em compras, eu tenho aqui uma visualização por calendário das minhas recepções. Então, todas aquelas atividades voltadas ao controle de uma data, seja ela uma ordem de fabricação, um pedido de veio, um vencimento lá do financeiro, a gente consegue pôr isso em um calendário, tendo a visualização como se fosse um calendário do próprio Outlook. Então, dia a dia, por semana, por mês. Então, essa forma mais amigável para você enxergar o que você tem das suas pendências, o que está atrasado, o que não está, o que vai vir, é uma forma também muito agradável e fácil de se manipular. Uma vez que, por exemplo, eu quero ver essa recepção desse bike toy. Daqui eu já entro, por exemplo, para encomenda de compra. Então, veja que a facilidade de acesso e a rastreabilidade das informações, o X3 ele fornece ferramentas para adequar qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de demanda, independente do conhecimento técnico da empresa, do próprio usuário. É claro que, durante a implantação, o quanto mais informação o cliente passar para nós, os consultores, melhor fica isso daí para ter mais adequado e ter também uma aderência do X3 nas regras de negócio da empresa. Que, querendo ou não, qual que é a grande necessidade de você trocar ou de implantar um RP? Você ter as informações o mais rápido possível para você atender a decisões de regras de negócio gerenciais por parte dos donos da empresa e da equipe da diretoria. Então, isso tudo, o X3 ele propicia para você ter a rapidez e a facilidade de acesso nos dados da empresa. O X3 ele trata as empresas como multiclientes, multi-estabelecimentos, multi-empresas, multilínguas. Então, empresas, como vocês podem ver aqui, essa aqui foi a nossa equipe lá da Argentina que já fez alguns tipos de teste. Então, a gente trabalha aqui com os dados que eles estão cadastrando em espanhol. Contudo, o X3 ele está na língua portuguesa. Ele tem a possibilidade, dentro aqui da língua, de você alterar para alguns tipos de língua. Por exemplo, o chinês. Então, a gente troca o sistema. Eu posso ter uma fábrica lá na China que ele vai ter a mesma visualização que eu estou tendo aqui, sem ter grandes complicadores no meio. É claro que os itens que são de cadastro, o usuário ele vai ter que cadastrar sua tradução. Então, todos os menus e textos standard do X3, eles são alterados independente da língua, porque isso o X3 já propicia.
Ainda bem que eu decorei aqui onde é a troca para o português. O interessante também é que, por exemplo, para a Arábia Saudita, a inteligência do front-end do X3 é tanta que ele até muda a ordem de leitura das navegações. Então, ele vem para o lado direito, ele muda todo o layout para se adequar às configurações regionais daquele cliente. Comentando das configurações regionais, uma vez que a gente tem países que você trabalha com ponto e vírgula, leituras de datas com padrões diferentes, a gente ainda consegue, dentro do mesmo banco de dados, a gente trabalhar com formatos de datas vinculadas à língua do X3 que tiver selecionado. Então, a gente tem alteração de formatos de data, a gente tem alteração de separador decimal, o símbolo que vai estar efetuando o separador digital decimal dentro dos números. Isso, a princípio, não é uma grande dificuldade técnica, só que isso pode agravar grandes problemas. Assim como eu estou numa implantação hoje, onde o software ele está todo na língua inglesa, porque a empresa ela tem a sede nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele precisa entender, visualizar a forma, o X3 daqui, só que da forma com que eles estão habituados, que são com separador de vírgula e ponto, que pode ter a diferença de milhares aí, né? Então, é uma coisa que o X3 ele tem de uma forma bem tranquila para você efetuar a troca dessas configurações regionais. Uma das formas que eu mostrei de navegação, aqui eu estou hoje agora no desktop, mostrei uma forma de celular da aplicação mobile dentro da navegação, a gente ainda tem uma visualização diferenciada, específica para os dispositivos móveis. Qual que é a diferença? Existe uma redução de funcionalidades, né? Então não são todas as funcionalidades, porque também não faz sentido a gente colocar cadastros muito longos para você efetuar dentro do celular. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma navegabilidade diferenciada para aplicativos móveis para alguns tipos de funções. Por exemplo, despesas de viagem de representantes que estão na rua. Então, ele pode aqui mesmo criar uma nova despesa, onde ele pode associar até uma foto que vai estar disponível pelo celular. Então, ele pode tirar ali uma foto do seu comprovante, já informar quais são o código de despesa vinculado até as dimensões analíticas dessa despesa. Então, isso não existe mais aquela necessidade de você entregar para o departamento financeiro um bolo de notas de despesa para ela formatar isso, imputar dentro do financeiro, para aí sim efetuar o pagamento para esse representante, por exemplo. Onde que nessa forma digital de passar por mais de uma mão essas informações, erros de digitações podem ocorrer e isso aí pode também afetar o negócio. Existem outros tipos também de informações que são as informações de dashboards, que nem a gente viu nas telas iniciais. A gente pode também isso aqui numa forma mobile, uma forma gerencial, onde o dono da empresa ou pessoas que tem acabam viajando muito, não tem como acessar direto o X3 e precisa de algumas informações de vendas ou de faturamento, eles já têm direto isso daqui no próprio celular e de uma forma mais amigável do que um gráfico ou uma tabela no celular que fica difícil a visualização. Uma outra forma também de utilizar esse aplicativo móvel, que é onde a gente acaba utilizando mais nos nossos clientes, são as minhas ações de vendas e minhas ações de compras. Dentro dessas ações, o que a gente tem aqui? A gente tem as assinaturas dos workflows que a gente parametriza dentro
dessas funcionalidades de compra e de vendas. O que são esses workflows? São regras que a gente parametriza para ter um circuito de assinatura, ter uma validação por alçada daquela compra, daquela venda. Ou seja, os vendedores eles vão ter o cadastro feito da sua venda ou da sua compra, só que eles vão ser submetidos a uma assinatura, que pode ser de uma gerência ou de uma diretoria que não está ali naquele momento. Apesar de mandar e-mail, a gente sabe que o e-mail às vezes fica um pouco esquecido. Então, para ele entrar no X3 e assinar, ele pode acessar através desse aplicativo móvel, entrar aqui dentro e assinar a sua demanda. Né? Aqui no caso a gente não tem nenhuma aqui para mostrar. Mas esse é um dos principais motivos para a gente utilizar essa aplicação móvel, é a visualização dos dados financeiros por parte da diretoria e gerência, a possibilidade de imputar dados de despesa de vendedores externos e o controle de assinatura da equipe de vendas e a equipe de compras. Voltando um pouco aqui para o X3, a gente ainda tem um outro método de visualização. Vocês conseguem visualizar que a visualização das informações para a equipe da Sage foi muito importante. Então, aonde tem a possibilidade da gente criar uma visualização que facilite o trâmite, a Sage foi atrás. Então, a gente pode celular, tablet, desktop, a gente pode ter a visualização específica para o mobile, e para a equipe de estoque e chão de fábrica, ainda existe a opção da gente criar telas de integrações com coletores móveis. Então, a gente tem aqui um vídeo de exemplo da própria Sage, onde que eles demonstram como é que é feita a navegação através de dispositivo móvel para fazer, nesse caso aqui, um apontamento de ordem de produção. É claro que isso aqui pode ter outras vertentes também. Então, são telas mais resumidas, funcionalidades mais estreitas, mas que permite você ter dispositivos móveis no seu chão de fábrica, no seu estoque, que possibilita o acesso sem você ter que ter um navegador web para trabalhar. Isso é uma forma de uns navegadores mais simples, mas que podem também chegar a navegadores do tipo da Motorola com o sistema operacional do Windows, onde você tem telas mais amigáveis, né, e você tem uma visualização melhor dos dados. Então, além do navegador propriamente dito, ainda existem dispositivos móveis de coleta de dados, por exemplo, esse caso aqui com leitura de código de barra, que auxilia, por exemplo, na gestão de estoque, auxilia bastante, né? Outro tipo de visualização também é através de aplicativos. Esse aqui é um caso que um parceiro de Portugal, a F5IT, desenvolveu um aplicativo para a gestão de vendas remoto, né? Esse aplicativo de vendas remotas está disponível aqui no Google Play, contudo, ele não tem a legislação aplicada aqui. A OTEC, por meio do Otávio, já está em contato para a gente desenvolver esse tipo de legislação com a integração desse aplicativo. Entretanto, se a gente precisar hoje de um aplicativo móvel, a gente tem equipe de desenvolvimento focada para desenvolvimento de aplicativos. Então, em uma possível necessidade dos nossos clientes, parceiros, etc., a gente tem uma equipe focada com o desenvolvimento de aplicativos, através de linguagens as mais atuais do mercado, junto com o conhecimento dos consultores e dos desenvolvedores do X3 para entregar a melhor solução para o cliente, né? Então, são vários modos de visualização que a gente tem acesso de banco de dados lá do X3, com todas as regras de negócios que o X3 propicia, com a segurança de dados que a aplicação do X3 ele possui.
Voltando aqui para a tela, a gente ainda tem mais alguns pontos aqui de navegação, aonde a gente tem as regras de negócios atreladas ao usuário que logou. Então, aqui eu posso ter, para o mesmo cliente, perfis diferentes, onde eu vejo a melhor funcionalidade disso é quando a gente tem um usuário-chave, né, um key user, por exemplo, do financeiro. Ele teve a sua ausência, só que passou essa alçada, por exemplo, para o estagiário abaixo dele. Então, a gente atrela a esse usuário, o estagiário, a regra de perfil do key user de finanças, e ele vai acessar as mesmas funcionalidades, sem ter que compartilhar a senha, sem ter que compartilhar o usuário. Que isso, para o compliance de informação, é um risco muito grande, visto que todas as manipulações e edições de todas as tabelas é gravado o nome de quem alterou, o nome de quem criou, tendo ainda a possibilidade de ter uma auditoria de alterações dos dados. Visto toda a segurança, a gente pode atrelar a cada usuário mais de uma regra, ou seja, eu posso ter uma regra para o financeiro gerência, uma regra para financeiro usuário. Só que um usuário específico pode substituir aquele key user principal numa eventual falta ou numa eventual férias do usuário. Então, essa aqui é uma possibilidade interessante para a gente mapear. Aqui, esse verdinho aqui, o que ele indica? Ele indica qual base de dados que a gente está navegando. Então, ou seja, esses dados aqui, eles estão atrelados a essa base de dados CID. O que isso aqui ele indica? Indica qual é a base de dados que eu estou trabalhando agora. Ou seja, dentro de uma instalação do X3, se eu tiver a necessidade de trocar de uma base para outra, eu posso trocar sem afetar minha base, vamos dizer assim, de produção. Eu preciso desenvolver uma aplicação nova, eu troco aqui minha base de dados. Eu preciso simular um erro para abrir um chamado para a equipe da Sage ou para a equipe da UTEC ou dos parceiros, eu posso copiar essa base inteira para uma base teste, efetuar os meus cadastros, os consultores eles vão manipular esses dados sem ter que colocar os dados de produção em risco. Então, a possibilidade de eu trocar dentro da mesma aplicação a base de dados, isso permite também a segurança das informações que vão estar em produção, que vão estar efetivamente corretas, né? Pondo aqui do lado, a gente tem mais um botão aqui que é a ajuda, que é onde todos os consultores da UTEC, e eu principalmente, eu acabo utilizando muito, que é o centro de ajuda. Então, aqui, a Sage, ela possibilita todos os manuais, todas as ajudas possíveis das funcionalidades padrões do X3 e algumas releases de atualização fica disponível para todo o usuário do X3. Então, você tem, na página inicial, a gente tem alguns dados históricos de pesquisa, algumas coisas adicionadas recentemente de como fazer, alguns tutoriais que eles vão colocando, são vídeos, né? Então, são vídeos explicativos de algumas funcionalidades. Existe muita ajuda técnica para a equipe de desenvolvimento. Então, uma vez você tendo uma equipe de TI na gestão da empresa, eles podem, por conta também, aprender a desenvolver. Então, você tem aqui toda a forma de como desenvolver, como é a linguagem, como são feitas as integrações com os web services do X3, via SOAP, via REST, via todo o tipo de comunicação. A gente tem todos os modelos de dados vinculados às tabelas, né, que é todo o relacionamento entre as tabelas. A gente tem a própria ajuda do produto, onde a gente tem as funções, né, os módulos principais, e dentro delas existem aqui algumas as tratativas das funcionalidades. Então, por exemplo, dados técnicos, ele vai explicar aqui o que é um centro de produção, um centro de carga,
vem aqui todo um descritivo, né? Então, a gente pode aprender o X3 por aqui, muitas funcionalidades. Eu e a nossa equipe, a gente acabou aprendendo por aqui. Existe ainda esse como fazer, que são alguns processos específicos. A gente tem que atentar que a parte de legislação, ela não está aqui dentro, né? Então, são processos gerais, globais. E assim também a gente tem os tutoriais, que são vídeos explicativos, em grande parte em inglês. Em grande parte não, acho que são todos em inglês. Então, dentro da própria plataforma do X3, a gente tem essa possibilidade de ajuda que permite ao usuário a navegar e ter sua independência do seu consultor, da sua consultoria, e muitos chamados podem ser resolvidos e são resolvidos através até dessas consultas aqui. A Sage, ainda por ser uma aplicação global e o nicho de clientes delas é extremamente grande no mundo inteiro, existe uma plataforma, que isso aqui é interessante comentar, que se chama SageCity. Esse SageCity, ele possibilita a comunicação entre os próprios usuários, como a equipe da Sage, por exemplo, aqui esse Diogo, não é o Diogo aqui, mas é o outro Diogo Nascimento, que é o da Sage lá de Curitiba, onde ele está informando aqui que foi liberado um hotfix para a versão 12. Então, a gente tem a comunicação com os próprios funcionários da Sage, a gente tem os usuários e tem equipe também do mundo inteiro. Então, muitas dúvidas, elas estão segregadas em aqui alguns blogs, né? E alguém no mundo inteiro já pode ter tido a sua dúvida. Então, aqui você pode encontrar a sua resposta do seu chamado, a resposta da sua dúvida por aqui. Por exemplo, price list, né? Price list. Então, a gente tem aqui todas as opções, todas as observações de blogs que foram feitas, né? Então, como é que eu faço um setup de uma lista de preço de vendas? Sempre tratando da manipulação padrão, né? Aqui dificilmente vão ter algumas customizações aqui, são todas as partes padrões do X3. Então aqui você vai ter muitas publicações do Diogo, tem muitas publicações da equipe de suporte da Sage, o Juliano. A gente da Altec, a gente acaba focando muito nos projetos, a gente acaba não participando muito aqui, mas a meta nossa é a gente aumentar nossas publicações de atividades aqui no blog para ajudar os parceiros e os clientes também, tendo uma visão mais nacional do X3. Posto isso, o último botão que eu vou mostrar aqui para vocês é onde está praticamente o X3 inteiro. Aqui são todas as funcionalidades do X3 segregadas por módulos, né? Então a gente tem módulos de compra, módulos de venda, módulos de estoque, produção, contabilidade, aonde cada uma dessas funcionalidades aqui, cada uma dessas funções, elas entram dentro de telas de cadastros. Por exemplo, vou entrar nessa aqui de artigos, né, de produtos, aonde é propriamente o cadastro feito do artigo. O X3 ele tem como padrão de 90% das telas, aonde no seu lado esquerdo a gente tem uma left list, então a gente tem uma tabela aqui de seleção. Por exemplo, eu estou no cadastro de artigo, então aqui eu tenho todo o meu banco de dados de artigos estão aqui selecionados. Então eu posso filtrar aqui, por exemplo, por corpo. Ixi, escrevi errado. Vamos pegar por código, que número é difícil errar. Então, vou pegar aqui um 0800. Ele vai filtrar todo o meu banco de dados de cadastro de produto por aqui. Então, todos os meus produtos, serviços, eles vão estar aqui cadastrados, assim como todas as minhas vendas, todas as minhas
compras, todas as minhas recepções, minhas faturas. E uma das possibilidades também para facilitar a navegação do usuário é essa criação dessa seleção avançada aqui. Essa seleção avançada, ela permite o próprio usuário criar os seus filtros que melhor lhe atendem. Então, aqui, a equipe da Argentina, ela segregou o cadastro dos produtos em produtos químicos, produtos agroalimentares. Isso facilita na pesquisa e na gestão também dos produtos. E isso não é customização, isso não não vou precisar mexer no meu sistema, não vou precisar chamar a minha consultoria para desenvolver e, consequentemente, gastar as horas. Isso daqui é uma coisa que o usuário ele pode identificar qual é o campo que eu preciso para fazer a minha análise. Por exemplo, aqui ele achou esse campo aqui e eu quero que ele seja igual assim. E aí você me pergunta, como é que eu sei o nome dos meus campos? Os campos, eles têm uma descrição, que são as descrições que estão na própria tela, só que existem teclas de atalhos, por exemplo, para saber o nome desse campo, que seria o ESC F6. Então, eu apertando o ESC F6, eu tenho os dados inteiros do que significa aquele campo para mim. Qual é o nome do meu campo, qual é o nome da minha ecrã, onde eu estou visualizando, o que ele é, o que esse campo quer dizer, é uma categoria de tipos, uma categoria, é um tipo de dado do tipo ITG, são dados mais específicos para desenvolvimento. Só que o próprio usuário, uma vez identificando que eu quero fazer um novo filtro, por exemplo, pela linha de produto, CFG Lean, eu quero mostrar todos os meus que possuem esse valor GRO. O que ele vai fazer? Eu venho aqui na seleção avançada, vou colocar o meu nome do meu campo aqui. Eu tenho as opções de igual, diferente, maior, igual. Eu posso vir aqui e selecionar. Vocês perceberam que no momento que eu selecionei um campo onde eu tenho uma listagem de opções, nesse campo aqui ele mostra exatamente essa listagem de opção. Então, uma vez que eu faço isso, eu posso filtrar o meu lado esquerdo. Então, todos esses caras aqui, eles são do mesmo grupo. Esse menu, ele pode ser salvo, né? Então eu posso vir aqui, memorizar ele. Eu chamo ele, por exemplo, de grupo de produto. Posso disponibilizar isso global para todos os usuários ou só para mim, que é a minha gestão, eu quero só visualizar esse tipo de dados. E nisso, ele já vai me aparecer na minha opção aqui. Cadê grupo? E não apareceu. Deixa eu clicar aqui em todos. Vamos criar de novo aqui. Igual a bike. Vamos gravar. Deixa eu global. Licença, Bruno. Tem que sair e entrar do sistema para ele aparecer. Ah, ok. Obrigado, Thiago. Esse rapaz é bom. E vamos sair do sistema conforme o Thiago falou. Ah, e tem mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, que além daqueles processos visuais, o próprio usuário também pode selecionar quais são as suas funções que eles mais utilizam para vir aqui nos seus principais funcionalidades. Então, vamos supor, o artigo eu tirei, o artigo eu coloquei. Então, aqui ainda fica uma outra facilidade de acesso para as principais funções que o usuário tem.
Então, aqui, no grupo de produto, está aqui agora posto. Então, eu clico aqui, ele vai me informar o que eu preciso. São todos daquele grupo bike que eu acabei selecionando. Eu sei que é muita informação, mas acho que a ideia de passar as funcionalidades e a acessibilidade que o X3 tem nas suas multiplataformas e na forma como isso demonstra os dados de uma forma rápida e ágil para o X3, para o usuário, é a principal função, é o principal objetivo que a gente tinha desse treinamento. Eu acho que me estendi um pouco, né? Tem uns 8 minutos para as pessoas que tiverem algum tipo de Bruno, dúvida. só vamos compartilhar para o Diogo, né, mostrar uma outra forma de navegação que o sistema sim. permite, que aí é criar fluxos, né, baseado em PowerPoint. Eu acho que seria legal o Diogo falar um pouquinho disso, mesmo que estenda um pouquinho mais. Mais uns 10 minutinhos a gente abre para perguntas. Não, é bem rápido mesmo, é só para mostrar mais baseado em tudo que o Bruno falou, e obrigado pelo Bruno e pelo Otávio cederem esse espaço. Nós aplicamos também o uso de um dashboard de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, nesse caso, nós criamos um sistema de registro de chamado para um cliente específico e controle de atividades de projeto. Então, por meio de um dashboard, ele consegue, por exemplo, já acionar o objeto que nós desenvolvemos de abertura de chamados. Então, fica mais simples, né, mais visual, ele pode acessar até por smartphone. Né? E nós também, para auxiliar na parametrização e na implementação do próprio projeto, nós criamos dashboards com a sequência de tarefa. Então, por exemplo, o primeiro consultor vai fazer o cadastro da sociedade, depois o estabelecimento. Além do link para a função, se ele tiver dúvidas, ele pode clicar no link e abre o post no SageCity dizendo o que ele tem que fazer. Então, isso auxilia no tempo de adaptação do consultor, porque nós temos uma dificuldade com relação à sequência, né? Quando a pessoa adere a qualquer sistema que seja SAP, Senior, enfim, eu já trabalhei com vários consultores de vários sistemas, a dificuldade é o passo a passo. E o X3 já tem isso já nativo. Por exemplo, a ordem de importação, tem que importar a família estatística, já abre a própria função de importação com um objeto específico e com um modelo de importação específico. E ele vai seguindo a linha. Então, basicamente, a ideia de mostrar para vocês é que também nós podemos usar o dashboard para múltiplas funcionalidades de uma forma mais bonita, né? Então, porque geralmente esses dashboards do sistema, standard, eles têm uma aparência mais conservadora e às vezes o cliente quer alguma coisa que impressione, geralmente a equipe de vendas. Então, você consegue também utilizar esses painéis para uma navegação e até fazer uma apresentação para o próprio cliente, né? Então, muitas vezes, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente aqui numa base, nós fizemos uma apresentação para um prospecto, e esse prospecto nós fizemos toda a apresentação na base do Enterprise, né? Então, nós conseguimos fazer por meio de dashboards, para esse prospecto, a apresentação e navegar entre os dashboards. A única coisa que eu não consigo mostrar para vocês aqui, por ser uma base de cliente, mas numa outra oportunidade eu mostro numa base preparada. Mas a ideia é sempre essa, é você colocar dashboards que contenham imagens basicamente de PowerPoint, nós temos template, e você carrega aqui e faz o link para as funcionalidades. Basicamente é isso. Devolvo a palavra para você, Bruno. Obrigado.
Então, vocês podem ver que essa é uma aplicação real de tudo que a gente fez, tudo que a ferramenta permite, é uma forma com que o Diogo ele desenvolveu para auxiliar tanto na implantação quanto também na divulgação das informações do X3, né? É muito interessante. Bom, uma hora é impossível, né? Eu sei que vocês devem ter como fazer várias coisas, né? A gente vai deixar depois os contatos com vocês, a gente está disponível para ajudar, apoiar, no que for tirar dúvidas, para quem já usa, né, a solução. Os próprios consultores, né, de parceiros também estão abertos a perguntar para a gente está querendo ajudar. Para quem não conhece a solução, a gente quis dar um pontapé inicial, né? Então, assim, a forma de como o sistema trabalha, né? As várias formas de acessar, de configurar, assim, infinitas possibilidades. Lógico que uma hora é impossível, né, a gente ensinar as pessoas a operarem o sistema, mas o nosso objetivo aqui hoje era realmente dar um pontapé inicial no compartilhamento de informação e troca de informações. Então, assim, para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar pelo chat ou abrir o microfone e fazer, a gente está aí com alguns minutinhos aí. Depois vai estar gravado o vídeo, então a gente disponibiliza também para vocês. Vou enviar também uma pesquisa para saber, né, o que vocês acharam, porque a gente tem mais uma programação aí extensa de treinamentos. Então a gente, além desse aqui, tem mais alguns aí nos próximos dias. Se tiver perguntar aí, está aberto para perguntas. Pessoal, boa tarde. É o Bruno Ferro, da Explore. Primeiramente, parabéns aí ao time da Altec pela iniciativa, muito bacana. Bruno, Otávio, muito legal, muito esclarecedor, né? Tanto para nós, que estamos aí no cotidiano de consultoria, quanto para os próprios clientes, né? Até porque essa questão falando estritamente do treinamento de hoje, de navegabilidade, todo mundo usa isso daí no cotidiano. E eu mesmo, como consultor, né, às vezes a gente foca bastante no processo operacional e uma vez, num passado não tão distante, eu tive uma conversa com o James, acho que o James está ouvindo aí, ele falou, Bruno, acho que a cereja do bolo do X3 é a gente conseguir montar queries e trabalhar com dashboards. E isso faz total sentido, né? Cada dia mais a gente tem visto essa evolução, né, das empresas, principalmente a gente vê o perfil do empresário hoje, eles querem a informação de uma forma muito dinâmica, e isso daí faz total diferença. Eu estou com uma demanda aqui também de um cliente nosso, né? Ele já me mandou uma lista de consultas que ele gostaria de ter, mais para o âmbito financeiro, né? De consultar o que ele tem para pagar, o que ele tem para receber nos próximos dias, né? O que ele já recebeu. Então, são consultas que, de acordo com o perfil do cara, como um diretor, ele não tem tempo de ficar procurando, garimpando no sistema a informação, e acho que o dashboard é um grande ganho nisso, tá? Então, parabéns aí, excelente treinamento, viu? E tamo junto. Bom, tem uma pergunta aqui, né? Qual canal irá disponibilizar os vídeos, né? A gente tem no YouTube. Eu vou mandar um e-mail para todos que se inscreveram, né? Agradecendo pela participação. E aí eu já mando o link também do vídeo, assim que estiver disponível. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Bom, então, eu agradeço a todos pela participação. Sexta-feira a gente tem mais um compartilhamento de conhecimento. Espero que tenha gostado. Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem. Críticas, sugestões, estamos abertos também. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho, então durante uma hora a gente não sabia se ia ser suficiente ou não. Eu acho que não é, mas a gente está tentando não atrapalhar o dia, né, de trabalho das pessoas, por isso que esse horário das 5 às 6. Agradecimento aí especial ao Bruno e ao Diogo, né, que estão aí ajudando a apresentar, e a todos aí da Altec, de parceiros que estão à frente aí do X3 no Brasil, América Latina, e
Só agradecimento mesmo. Quer falar alguma coisa? Bruno, Diogo? Eu agradeço também a participação de todos, né? O comentário do Bruno Ferro, né? Que a gente já teve a possibilidade de se conhecer e trabalhar junto. Agradecer que também é a primeira vez que a gente apresenta, eu principalmente via remoto, né? Não tinha essa prática. Espero que tenha sido claro nas minhas explicações e, se precisar, o meu contato está aberto aí e o Otávio vai passar, beleza? Muito obrigado aí pelo tempo gasto aí de vocês. Obrigado, pessoal, também a todos. Obrigado ao TEC pela oportunidade, ao Bruno por ceder esse espaço para mostrar o que a Sage tem feito também, e principalmente de acompanhar a evolução técnica de todos vocês em projeto. Eu acompanho todos vocês de longe, eu tenho vocês aí como parceiros de negócio, principalmente tenho muito carinho por muitos de vocês que eu trabalhei em projeto. E é isso aí, pessoal, aproveitar esse tempo de paralisação para botar a cabeça no lugar, aprender o sistema para quando a economia retomar, nós estarmos todos preparados e irmos, contudo, alavancar o X3 na América Latina. Um abraço a todos. Tá, só um último comentário. Aqueles que não tinham conhecimento nenhum com X3 e queiram se aprofundar um pouco mais, pode mandar um e-mail lá para o treinamento e a gente pode bater um papo depois, porque algumas pessoas já conhecem, mas algumas pessoas é a primeira vez, talvez ficou um pouco confuso, muita informação. E aí eu me proponho, né, a detalhar um pouco mais, explicar um pouco mais da Sage, da Low-Tech, como a gente está no mercado, para quem não conhece. Tá bom? Obrigado a todos aí. Um ótimo fim de tarde, né, começo de noite. Um abraço para todo mundo. Até mais, pessoal. Obrigado, parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu. Parabéns aí. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Falou, Brunão e Otávio. Valeu, obrigado, hein? Obrigado.